com a 93. A pessoa tá esperando, né, naquela expectativa, naquela esperança de passar no concurso público. Quanta gente tá assim? Gente que abre mão de uma carreira profissional só para estudar. Abre mão. É sustentado às vezes pelo pai, pela mãe, muitas vezes é a esposa, é o esposo que sustenta, porque não é fácil passar no concurso público. A situação não é tão simples assim. Há concursos extremamente disputados e ainda tem um negócio aí que depois que a pessoa passa, aquele é chamado, o outro não é. Você deve conhecer histórias assim, ou não é? Aí a pessoa passa, né? Finalmente, olha aí que bênção, passei, chega em casa, conta pra esposa, a esposa faz festa, chama os amigos, já gasta por conta, tem gente que já, né, por conta, vamos fazer um churrasco, agradece a Deus, aí passa um pouquinho, a pessoa entra no trabalho e começa a descobrir um submundo, um mundo nojento, um mundo sujo, um mundo absurdo que é o mundo da corrupção. Aí o camarada começou a se corromper. Mas é a mesma pessoa que estava na expectativa de entrar, é a mesma pessoa que tinha pedido oração, é a mesma pessoa que estava lá cheio de buscas e de expectativas para poder ser aprovado no concurso. Quando finalmente aprovado no concurso, entra no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho, a pessoa começa a ter uma experiência terrível, horrorosa com a corrupção. E aí a nossa ouvinte pergunta: e o fruto dessa corrupção acaba de alguma forma sustentando a mim e ao meu filho? Então, vamos lá, hein? Salário X, o que entra por fora Y. E o ouvinte está falando: se eu tivesse sendo sustentada pelo Y, não pelo X, salário Y por fora. Tá bom? Deu para imaginar a cena aí? A ouvinte está dizendo: e o fruto dessa corrupção acaba de alguma forma sustentando a mim e ao meu filho. Eu não sei o que fazer, porque a cada dia eu vejo meu esposo envergonhando mais a nossa fé. Aí ela faz uma pergunta. Ela pergunta: será que estou errada em aceitar ser sustentada pelo dinheiro gerado por atitudes ilícitas? Hein? O que você acha? Qual a sua opinião? Será que ela tá errada? Tá errada, nosso ouvinte? Ah, meu ouvinte, você tá errado, então você não aceita. Aí outro diz assim: ah, mas não é ela. Quem tá errando é o marido dela, o problema é dele, hein? Aí o outro diz assim: lembra da ex-mulher do fulano de tal? Quando o caldo entornou, quando a chapa esquentou, ela contou tudo. Enquanto tava rolando o dinheiro, ela tava quietinha. Depois que o negócio complicou, ela chamou todo mundo e disse o que aconteceu. Aí o ouvinte diz: olha, quando eu me calo, eu estou sendo conivente com o pecado do meu esposo? A pergunta que ela faz. Se ela não fala nada, ficar em silêncio, conivente? Ela está compartilhando do pecado dele e dessa forma também poderei ser cobrada? Pergunta a nossa ouvinte. Como resistir à tentação do dinheiro fácil? Aí agora você diz assim: mas agora não é só o cara do concurso, não. Agora não é só uma pessoa que tem acesso, não. Agora é todo mundo. Agora põe todo mundo. Alguém diz assim: mas vem cá, JR. Mega Sena da virada. Hein? Ai, tô sentindo assim um desejo no coração. Sabe o que eu tô pensando? Se eu ganhar, eu vou investir na obra missionária. Olha, eu vou ajudar a igreja pobre, vou ajudar a casa de recuperação de viciado em drogas. Vai com esse discurso seu aí, vai sendo aí essa cilada que muitas vezes é armada e a pessoa quando abre o olho já foi. Como resistir à tentação do dinheiro fácil quando mais precisamos de recursos financeiros? O dinheiro tá baixo e apareceu o dinheiro fácil. Como é que resiste, hein? É agora, minha gente, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas.
Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 29 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor Luzimane Abdias da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: minha família recebeu uma bênção. Meu marido passou em um concurso público. Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui, debatedores, bom dia aos ouvintes, internautas. Eu destaquei essa frase porque ela é significativa, não é? É óbvio que a gente tem que olhar para o concurso público como realmente uma bênção, né? O cidadão se esforça, aliás, ele foi honrado pelo esforço, pela dedicação. Deus realmente os abençoou, porque uma carreira, um concurso público tem um monte de diferencial, né? Além da estabilidade, de outros benefícios. Então a gente não pode olhar o concurso público como se ele fosse o errado, né? Realmente Deus os abençoou. E aí a gente vai aqui entrar no âmbito do debate, vamos colocar as outras questões. Mas o concurso público foi uma bênção que a família recebeu. É uma porta. Foi uma porta aberta. Disputadíssimo, por sinal, né? E eu sou, assim, totalmente contra as pessoas classificarem a função como o erro. Claro. Crente não pode ser político, não pode ser policial militar, não pode ser... Como não, gente? O que vai fazer o diferencial é a nossa moral, a nossa personalidade, a nossa condição espiritual como sal, como luz do mundo. Então, eles foram realmente abençoados. Pastor Daniel Martins, do Centro Evangelístico de Vista Alegre. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase que segue, né? Só que depois de um tempo, pastor, ele se corrompeu. Verdade, Jota. Bom dia a todos, bom dia debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu quero falar um pouquinho sobre a bênção. Você recebeu essa bênção. Eu creio que houve um processo de oração, houve todo um processo aí em busca dessa porta para se abrir. Eu creio que essa mulher que hoje reconhece o erro, ela teve buscando para alcançar. E eu quero, em cima disso, frisar que tem muito crente dentro da igreja que não está preparado para as bênçãos de Deus. Pessoas que deixam se corromper. E esse processo, depois de um tempo, a pessoa se corrompe. Isso que nos chama a atenção e nos mostra quanto há pessoas que não estão preparadas dentro da igreja para receber uma bênção da parte de Deus. Quero ouvir a opinião também da pastora Mônica Cristina, da Comunidade Evangélica Nova Unção. Bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, participando desse debate. Com alegria estamos aqui. E esse e-mail nos traz algo assim muito mais comum do que pensamos. É uma coisa que acontece toda hora. E essas duas frases iniciais aí, principalmente essa aqui, a minha família recebeu uma bênção, como já foi dito, realmente foi uma bênção. Mas a gente tem que analisar o seguinte: a minha atitude, mediante a bênção que eu recebi, vai fazer com que essa bênção continue sendo bênção ou se transforme em maldição na minha vida. E aí a gente vai discutir isso. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, ouvintes, internautas, bom dia, Marcela Bastos. Bom, é uma situação muito delicada, envolveu a família, e assim, o que eu vejo nessa condição toda do que aconteceu é que infelizmente esse homem não pensou no que ele estava gerando para a família dele. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 27, diz: quem cava uma cova, cairá nela. Eles cavaram uma cova.
caíram nela, porque ninguém entra numa situação como essa, Jota, sem ter a sua própria vontade de entrar. Ele entrou porque ele quis. O pecado bate na nossa porta. Nós é que devemos dizer, não, peraí, aqui você não vai entrar. Então agora uma situação muito delicada para a família enfrentar, vai ter que ter muita força para poder negar tudo isso. Porque, especialmente que já experimentaram, né? Sim. Gostinho bom, tem ali um benefício, né? Exatamente. Tem um presentinho, tem uma viagem, tem não sei o quê. Vai ter que ter muita coragem para dizer não agora, pagar o preço de viver sem isso. E ela é esposa, né? Como é que, bom, ela está dizendo aqui, o fruto dessa corrupção acaba de alguma forma sustentando a mim e ao meu filho. Ela é inteligente. E é isso que ela leu toda a história. Essa é a chave da cadeia, né? Essa acaba sendo a chave da cadeia. Porque agora sustenta. Antes não sustentava. Agora sustenta. Agora traz um benefício. Agora traz para eles uma certa estabilidade, uma falsa estabilidade, na verdade. E agora, para se livrar de tudo isso? A família acaba se aprisionando ao conforto, ao bem-estar que o dinheiro errado proporciona. Então, como foi dito aqui, a família, não é só o cara que está envolvido, é a família toda. E para se desvincular disso agora é difícil, mas não é impossível, não. Não é impossível. Inclusive, a gente vai observar, J.R., um detalhe importantíssimo. Geralmente, o crente, ele quando está em busca de uma colocação, em busca ele tem um foco, a vida dele está centrada onde? Família e igreja. Um ambiente bom, família e igreja. Ele está ali buscando, orando, estudando, família e igreja. A partir do momento que ele é alçado a um outro ambiente, ele precisa ter cuidado, porque se espiritualmente ele é ainda uma criança espiritual, ele não vai atentar. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios, 1 Coríntios, se não me falha a memória, 15:33, diz: as más conversações corrompe os bons costumes. Em algumas versões vai muito mais profundo, ele diz as más companhias, não é só as más conversações, são as más companhias. Então, quando ele é alçado num lugar, e ali naquele lugar ele observa que há uma prática, essa prática é ilegal, ele se junta, transforma aquilo ali na sua companhia, ele não consegue lutar contra o esquema, porque o esquema da corrupção já é montado. Você lutar contra o esquema, você só tem duas alternativas: ou você se queima e vai embora para a rua, ou você vai ficar lá sublegado a um segundo plano. Então você tem que ter muita autoconhecimento para receber o peso de não compactuar com algo errado, sabendo que se você transformar aquilo ali na sua companhia, você vai se corromper. Qualquer um vai se corromper. Então, de alguma forma, a gente pode pensar que este ouvinte, o esposo dela, o esposo dessa nossa ouvinte, ele estava despreparado para poder assumir uma posição como essa, que se espera dele a honestidade. Totalmente. Não é? Que se espera dele a honestidade. De repente, ele se encontra num lugar onde honestidade talvez seja rara. Ela existe. Evidentemente que ela existe. A gente vive uma expectativa de ter gente em postos especiais como esses aqui, pessoas que sejam corretas e honestas. O pastor disse que muitos deles são. Talvez você tenha um grande grupo de pessoas desonestas, mas espero que ainda não seja a maioria nesse país. Com certeza não é. Tem muita gente honesta, tem muita gente que paga o preço de não ser corrupto, que paga o preço de viver sem algumas benéficias que as pessoas acabam tendo com os esqueminhas que elas vão fazendo, e isso é uma questão de caráter, é uma questão de fortalecer o seu sistema moral, porque o sistema moral do homem precisa ser fortalecido. Se o sistema moral for enfraquecido a cada dia mais, o homem acaba se corrompendo, é assim que acontece. Ele chega lá e ele não consegue dar conta daquilo, acaba se envolvendo. Mas quando o sistema moral do homem está fortalecido o suficiente para prevalecer em cima das facilidades que a vida vai trazer, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em tantos textos bíblicos, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala que a gente tem que cuidar do que a gente pensa, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto,
tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ele está dizendo, nós precisamos fortalecer nosso sistema moral. Nós precisamos parar para pensar no que é bom, no que é justo, no que é honesto. Não, é honesto? É isso eu preciso optar. Não é honesto? Eu tenho que deletar isso da minha vida. Não tem que colocar paz. Será que ele já entrou participando de um esquema ou foi no decorrer da caminhada? Aí fica mais sério, trabalho, né, pastor Daniel? É que ele veio a participar. Eu não creio que em toda a empresa... Ela disse só que depois de um tempo. Então eu creio que esse tempo ele mesmo se envolveu. Porque eu não creio que vá se envolver quem não queira se envolver. Se você não quiser se envolver, você não vai se envolver. Isso vai ficar a cargo da pessoa. Agora, como o pastor acabou de falar, vai ser colocado de lado, vai ser colocado em segundo plano. É aí que a gente vai ver o caráter da pessoa. É aí que a gente vai ver realmente é que aquela bênção vai continuar sendo bênção na vida dele. Porque o que está se tratando aqui é de algo que não é mais o salário dele, mas é algo que já entrando por fora do salário dele. É um benefício que entra por fora do salário. E ele que não é uma entrou ilusão, lá, né, Daniel? E ele não entrou lá para ganhar esse benefício fora do salário. Ele entrou já sabendo o que ia ganhar. O servidor público, ele sabe, ele está fazendo a prova sabendo para o que vai determinar esse salário. É até divulgado, né? Exatamente. Então, ele se deixou levar, entendeu? Então, eu vejo que tem muito crente hoje que está passando luta dentro da igreja, passando um momento difícil, o pastor vai ali, aconselha, conversa, ora, e chega uma hora que quando essa pessoa recebe isso, ela se vai e ela ainda se deixa se corromper. Verdade. E às vezes com conhecimento da palavra. Se estivesse dentro da igreja, sendo pastoreado, sendo tratado, talvez não entraria por esse caminho. Por quê? Porque acaba tomando a forma do mundo, né? A corrupção é a forma do mundo. Romanos 12 diz o quê? Nós não devemos nos conformar. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Se a corrupção é forma do mundo, que o mundo traz essa facilidade, esse jeitinho brasileiro de ser, sei lá, só brasileiro não é brasileiro não. Também tem, nossa raça. Tem em qualquer lugar. Olha, agora aqui o ouvinte dizendo, se o pastor aí informou que existem pessoas não preparadas para receber bênçãos de Deus. Foi mesmo, o pastor Daniel afirmou isso, não foi, pastor? Exatamente. O senhor falou isso, né? Isso. Aí eu ouvi dizer, então por que Deus permite que essas pessoas consigam uma vaga no serviço público? A pessoa estudou, JR. O senhor está perguntando. Vontade permissiva de Deus. Vontade de Deus permitiu a pessoa entrar. Nós temos as nossas vontades, nossos desejos. Cabe a nós, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, até as que são lícitas, não convém. Aqui outro ouvinte dizendo, sim, gente, o dinheiro muda a cabeça das pessoas que não têm o seu pensamento voltado para Deus. O inimigo também trabalha na prosperidade. Por essa razão que devemos estar em constante oração, ligados no Senhor, para não acontecer esse problema. Diz aqui uma de nossas ouvintes. O dinheiro muda mesmo a cabeça da pessoa? Eu creio que o dinheiro não muda, não, JR, não muda. O dinheiro facilita, o dinheiro traz conforto, mas há uma síndrome que ataca geralmente o mais necessitado, o menos privilegiado, que é o da facilidade. Então a pessoa quer ter o mesmo conforto de quem tem dinheiro. Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Sim, mas é comum você chegar numa comunidade e você ver todas as casas da comunidade com ar-condicionado. Pessoas que, como eu, por exemplo, pastor Luzimani, liga o ar-condicionado para dormir, depois desliga o ar, porque você sabe que no final do mês você vai pagar uma conta gigantesca, mas eu posso pagar para dormir com ar-condicionado. E você chega na casa de um membro da tua ovelha que está sendo discipulado, que é, às vezes, até oficial da igreja, que está ali, que tem um pastor, e ele está muito quente, ele passa o dia todo no ar-condicionado. E você vai ver, ele não paga. Como ele está sendo discipulado, isso é uma questão. Mas o dinheiro muda ou não muda a cabeça da pessoa? Eu acho que o dinheiro não muda, porque essa pessoa não tem dinheiro. Mas ele quer ter o mesmo conforto de quem tem. Eu acho que o amor ao dinheiro muda a cabeça da pessoa, porque é o que a Bíblia fala. É a raiz de todos os males, então o amor. E tem gente que ama o dinheiro. É verdade. É verdade, tem pessoas que são muito gananciosas. Por isso que a Bíblia sempre nos aconselha o quê? Acomodai-vos às coisas humildes. Não ambicioneis coisas altíssimas. O problema é que as pessoas estão olhando para aqueles que têm. Exatamente, são seduzidos. E acaba que, assim, para quem ama o dinheiro muda a cabeça assim. JR, é muito comum a gente ver, porque a corrupção, eu penso que não começa de repente, porque passou num concurso público. Não começa por aí.
Começa do coração, do pensamento. Sim. A corrupção começa dentro de casa, quando eu compro um CD pirata. Exatamente. A corrupção começa quando eu ofereço um dinheiro para não ser multado no trânsito. Quando se corrompem todos os sabe? princípios. Então, as coisas começam a acontecer de uma forma, digamos, entre aspas, pequenas, numa dimensão menor. E isso tudo vai forjando o meu caráter de forma errada. E aí, quando eu sou abençoado com concurso público, querido, eu já estou inclinado para isso. Eu entro ali, foi muito bem falado pelo pastor Daniel aqui, poxa, o camarada já entra sabendo quanto vai ganhar. E graças a Deus eu vou ganhar isso. E ali, ele se vê envolvido nisso. A palavra de Deus diz que Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu, é uma decisão. É uma atitude minha. Olha, eu não quero, mas você vai ser colocado de lado. Não. Eu sei que a minha atitude vai gerar frutos. Sim. E eu estou, assim, pronto para enfrentar. Tem que encarar essa o preço, né? Só para relembrar o texto de Paulo a Timóteo, o verso inteiro, verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não foi o dinheiro, foi o amor. Essa história da ouvinte, não parece? Completa. Foi o Totalmente. Plenamente. Inclusive caminhando na versão, no caminho contrário do ensinamento. 1 Timóteo capítulo 2, pastor Timóteo, passando um conselho, no verso 2, verso 13, ele fala: pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, em evidência, na proeminência, aqueles que estão por cima hoje, em destaque, tenhamos uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade. Paz. Olha só que paz. diferença. É isso que a gente vê, não. Aqueles que alcançam alguma eminência, algum destaque, começam a sair pra balada, ostentar dinheiro. Agora, então vocês estão dizendo que não muda, mas revela. Na verdade, Talvez aquilo isso já aí. gera um problema interno no coração da pessoa. Aguça. Faltou só a oportunidade. Acho que depende Exatamente. muito do caráter da pessoa, sabe? Eu acho que o dinheiro, ele não vai mudar a pessoa. Acho que o amor, como está sendo tratado aqui, sim vai mudar. Eu acho que o caráter da pessoa é louvável, é acima de qualquer coisa. Olha, Olha só, Acã, por exemplo. Aham. Toda uma nação recebeu uma ordem. Não peguem nada. Acã olhou pra capa olhou pra ele. Era boa. Olhou pra Piscou um pro prata, outro. olhou pro ouro e falou assim: opa! Isso O que aqui. estava dentro dele fez o quê? Veio pra luz. Se manifestou. E ele acabou fazendo o quê? Se corrompendo. Foi lá, pegou a capa, pegou a prata, pegou o ouro, escondeu debaixo da tenda, porque essas pessoas que se envolvem em corrupção têm vida oculta. Essa é a verdade. Tem vida oculta, acaba tendo uma vida que tenta se disfarçar para parecer que não é, mas acaba sendo, não é verdade? Então, felizmente, todo mundo tem as provações vêm para todo mundo. Agora, cabe a mim e a cada um dizer sim ou não. É interessante que a sociedade moderna, a própria igreja, quando ela deixou de lado os mandamentos, nós ficamos muito à mercê da disciplina da sociedade. É mais uma disciplina, um conjunto de valores que são passados do que propriamente o mandamento de Deus. A Torá ensina, e o judeu hoje cumpre, são 613 mandamentos. Num deles eu destaquei aqui o seguinte: se você pobre, tá falando do pobre, hein? Não tá falando do rico. Se você pobre recolher a sua plantação e perceber no seu trabalho que o dono deixou cair um feixe ou 3 feixes, não recolha, deixa onde está, porque não lhe pertence. Olha aí. Olha, cara, tá se falando de um feixe Que não é seu. que não é seu. Então, e isso é observado pelo judaísmo, porque eles estão debaixo da lei ainda. Como nós, na igreja, subvertemos o valor da lei, dizendo, não, eu estou livre da lei. Então, se caiu um feixe e saiu, aí eu falo assim, fui abençoado com um feixe. O senhor falou em feixe aí, o senhor falou em feixe. Ganhei um dinheiro a mais do meu salário, fui abençoado. eu tenho com uma dinheiro a mais. experiência Pois é, em cima a disso. pessoa no trabalho dela, ela tem acesso a uma série de coisas. Ela tem acesso, por exemplo, a uma caneta, ela tem acesso a um clips, ela tem acesso à máquina copiadora, ela às vezes tem acesso à energia, né? Ela põe o celular dela para carregar, ela tem acesso a uma série de coisas que podem receber da parte da autoridade ali
liberdade. Olha, leve, tá precisando de um clipe aí, olha, pode fazer cópia aí e tal, use o seu tempo para fazer pesquisas que você precisa, fique à vontade e tal. Enfim, pode ser que a pessoa não tenha autorização e pode ser que seja proibido. Eu nunca vi falar de empresa que diz assim, ó, use quantos clipes você quiser e se você quiser ponha no bolso e leve alguns. Você conhece alguma empresa que fala isso? Uma empresa que fala isso vai Caneta, cópia, papel. Papel, leve quantas resmas de papel. Fala ainda resma? Não. Resma. Sinta-se à vontade. Entendeu? Vocês já ouviram isso? Não. Então, uma pessoa que faz isso, eu quero ouvir dos irmãos. O que significa isso? Corrupção. A pessoa está se corrompendo. Manda um clipe. Pegar o feixe do outro. Tá por isso que eu falei do feixe. JR, ontem. Mas veja bem, meus irmãos, é isso mesmo? Sim, Não é pelo tamanho. Eu vou perguntar outra vez. Não, eu não estou com dúvida, não. Estou ouvindo bem vocês aqui. Eu quero que as pessoas não tenham dúvida. A empresa, entendeu? Paga mal, gente. Entendeu? A empresa está me devendo. Olha, meu patrão fez isso. Sabe aquela história? Tô justificando. Que é o processo que acontece. Vocês sabem muito bem disso. A pessoa vai justificando até dizer assim: eu mereço isso aqui. Isso aqui, na verdade, isso aqui é só para o seguinte, para compensar o trabalho que eu faço, o salário que eu ganho, que é baixo. E estou dizendo que isso vai para o campo racional. O ouvinte está entendendo que eu estou sendo irônico aqui. Eu tenho esse direito, ele fala isso para ele. A pessoa acaba chegando a essa conclusão. O que dizer a eles? Como a Can sentiu-se no direito de pegar a capa babilônica, porque afinal de contas eu pelejei, eu batalhei, eu lutei, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Por que eu não posso? Não posso porque não é honesto, porque não é puro. Porque, como diz aqui o Filipenses capítulo 4, desobediência. A palavra 8, de Deus lá em Josué é desobediência. São as pequenas pedras que derrubam a pessoa. Não é seu. Começa por aí. Então quer dizer, até o Clips. Até o clips. Quando não é seu, quando não é autorizado que você saia com clips ou que você pegue o clips. Hoje nós ficamos ofendidíssimos se você estiver saindo do teu local de trabalho e tiver que abrir a bolsa. No banco, então, é uma briga violenta, né? Ficamos ofendidíssimos. Mas peraí, gente. Mas peraí, tem uma palestra amanhã lá na igreja, entendeu? E aí vem um pregador de fora, ele mandou a cópia. Entendeu? Gente, são só 7 páginas, entendeu? E lá nós vamos ter só 100 inscritos, entendeu? 100 inscritos. Pode parecer mais uns 50. 800 cópias. Entendeu? É pra obra de Deus, irmãos. Não justifica. Tá certo? Eu tô dramatizando aqui pra gente entender que a gente vai justificando, a gente vai ampliando o negócio. Olha, aqui é a cantata do coro que nós vamos utilizar, então vamos fazer a cópia aqui, é o material da aula da escola bíblica, que é a palestra sobre honestidade que vai ser dada lá na igreja. Eu vou fazer a cópias escondidas lá no meu trabalho. JR, não há justificativa. Não pode, né? Para qualquer coisa que não nos convém. Não há uma justificativa para isso. Então, o que fugiu aqui a memória. Eu estou dizendo que aquelas coisas que as pessoas vão justificando para dizer o seguinte, olha, é uma coisa santa, olha, isso aqui é para obra de Deus, entendeu? Se quem me pediu isso é um missionário. Quem me pediu isso aqui foi um obreiro. E aí quando fala assim, porque no horário tal eu posso. No horário tal eu não posso, mas no horário tal eu posso. E agora? Ainda tem o esquema do horário, do chefe não tá lá? Jesus, minha banda, Tem, mas é a corrupção ativa, consentida, onde a gente se desculpa e diz que nós temos dinheiro. Interessante que a gente vai ver uma história que é passada de geração para geração, ainda na esfera do judaísmo, que um governador, um dos reis lá, que não era judeu, instituiu uma ordem. E ele falou assim: todo ladrão que for preso cumprirá sua pena e deverá ser solto. E todo aquele que for pego comprando alguma coisa de um ladrão será condenado à morte. E, rapaz, ele foi totalmente crucificado. Mas como? O ladrão paga a pena dele e depois vai embora. E a pessoa que comprou o objeto do ladrão vai morrer? Vai ser condenada à morte? Ele falou, vai ser condenada à morte. Porque o ladrão existe porque pessoas compram de ladrão. A facilidade. A facilidade. E o que a gente está vendo hoje é um descaramento assim, original. Olha, a pessoa a ponto de dizer assim, ele finge, o patrão, finge que me paga
e eu finjo que trabalho. Quem disse isso aí foi o Vampeta. Vampeta jogando no Flamengo. Não jogou nada, também não ganhou nada. Ou não sei se a ordem é inversa, não ganhou nada, não jogou nada. Mas isso foi não essa é frase justificativa. Finge que me engana, que eu finge que finge que me paga e eu finjo que trabalho. Agora, o crente não finge. O ouvinte aqui dizendo, olha, Deus transforma o caráter, outros ouvintes dizendo é questão de caráter e não de religião, a opinião de um dos nossos ouvintes aqui. Esses exemplos aqui, gente, é porque são exemplos mais práticos, né? São exemplos do nosso dia a dia. Aí você está entendendo que isso é um exemplo para ficar claro para todo mundo entender e aplicar. Por exemplo, um ouvinte aqui, ele está falando um negócio aqui que ele está querendo saber a opinião. E opinião é aquele negócio, opinião é individual. Não é? Ninguém está falando em nome da Igreja Evangélica Brasileira, que nós não temos nenhum porta-voz. Eu, pelo menos, não elegi ninguém. Né? Se houve eleição, não estava lá. Ouvinte dizendo, ouvinte lá do Recreio. Tem muita gente que joga, né, para obter dinheiro. E ganhando esse dinheiro, eles dão o dízimo. Pergunta ao ouvinte, a igreja, que o ouvinte está perguntando de outra coisa, o pastor deve aceitar, eu estou ampliando aqui, a igreja deve aceitar? Esta é a pergunta, e eu, como naquele joguinho antigo, passa ou repassa? Eu repasso. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Ô Marcela, que programa era esse, Passa ou Repassa? Era um programa que tinha lá no canal do patrão. O Harold? Não é o meu patrão. O patrão que todo mundo fala no Brasil. Eu não sabia que você também trabalhava no SBT. Você tá dupla jornada. Chama o patrão. Te peguei. Era Passa ou Repassa? Passa ou Repassa. E já foi apresentado por tanta gente. É mesmo, é? É verdade. Certo, não tô dizendo que não é, não. Tinha torta na cara. Tinha torta na cara? Tinha. Olha aí. Passa ou repassa? Passa, repassa. Aí dava torta na cara do pessoal. Eu só lembro do Gugu. Gugu, Celso Portiolli, Angélica. O bicho Jaime tá lembrando de quem? Flávio Cavalcante. Eu não lembro de ninguém. Isso não é do meu tempo, não. Eu sou tempo de J. Luzimônia, eu sabia que ele ia falar J. Silvestre. J. Silvestre, sabia que ele ia falar. Não tinha torta na cara. E aquele outro que era almoço com as estrelas, era o quê? Quem era quem? Jorge Perligeiro. Tinha essas coisas de torta na cara, era coisa mais cultural. Sou mais jovem do que essa Minha geração é uma geração mais de porcaria. Você é muito nova. Estou na flor da idade. Marcela, de todos nós aqui, ela e a pastora Mônica são as mais novas. Sem dúvida. O Daniel é antigo, a Bessa tá quietinho, porque o microfone não tá ali, ó. Pegaram o microfone dele. Tá ali, ó. Vou mas falar ele, pra não me comprometer. Ele assistia o Capitão Asa quando ele era cabo. O Capitão Asa era cabo. Cabo Asa, entendeu? Ele já assistia, participava do programa. Ia lá, ver que não era o avião, o helicóptero, sei lá o que era, que eu não sou desse tempo aí, era uma caixinha. Vai só ser Você assistiu. Rapaz, é que eu fiz comunicação, eu tive que estudar essas coisas, entendeu? Eu tive que estudar, velho. Fazia parte das minhas pesquisas de comunicação. No seu curso não tinha isso, não? Mas aí a faculdade é diferente, né? Você já estudou ali Angélica, né? Luciano Huck, né? Eu tive que estudar os primórdios da televisão do Brasil, quando era ao vivo, hein? Lima Duarte, hein? Cabeludo na época. Era uma cabeleira, era o famoso cabeleira. O Lima era o famoso cabeleira, minha filha. Chico Anísio era um garoto, entendeu? Ele parecia o Bruno. É, o filho dele. Íntimo, né? De dar o Bruno. Bruno, aqui entre nós. Capitão Asa, era cabo, nós estamos aqui na maior intimidade. E você não falou a pesquisa ainda. Tô achando interessante. Vai falar a pesquisa de hoje, não? Nós estamos aqui aguardando. Ou você quer responder a pergunta que o ouvinte fez? Você passa ou repassa? Passa. Muito bem, eu repasso. Você conhece alguém que andava em retidão, mas assim, se corrompeu por causa do dinheiro? Olha aí.
58% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. E no site, 68% deles também conhecem. Pelo amor de Deus, hein? Obrigado, gente. Quero agradecer os nossos maravilhosos ouvintes aí, a participação de todos com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, a Carla tá dizendo, olha, as pessoas se corrompem por tão pouco, acho que essas pessoas deveriam ter um encontro verdadeiro com Deus. Aqui a Érica dizendo, o poder não corrompe, apenas revela o indivíduo que se encontra em uma posição de autoridade, ele se reveste de uma força, assim, tem a possibilidade de mostrar a sua essência. Aqui diz o Jonas, na polícia você já entra sabendo o salário, sabendo que vai ter que se corromper, é a opinião do Jonas aqui, evidentemente, vamos dizer claramente isso aqui. O Luiz dizendo, o dinheiro não corrompe ninguém, apenas revela o seu caráter interior. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, existe gente que faz as coisas erradas. Sim, o ouvinte aqui dizendo, JR, eu conheço o irmão. Como é que é? O irmão que cantava, é isso? Um irmão cantava, ele era envolvido com a obra e aparentemente por uma questão de corrupção, onde ele serve, ele deixou de fazer as coisas de Deus e parou um bom tempo de ir aos cultos. Hoje está retornando ao primeiro amor, diz aqui outro ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, eu me converti depois que eu entrei na área tal, orei e jejuei e o Senhor me tirou das ruas e hoje faço o trabalho interno. Graças a Deus, eu sou dizimista, vivo tranquilo, sem me corromper. Diz aqui um ouvinte que eu protejo aqui o nome dele. Outro ouvinte dizendo, JR, eu não só conheço, mas eu assisti e via isso diversas vezes, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não me ganha, portanto você não precisa necessariamente ser evangélico para ter caráter, diz aqui ouvinte, concordo que não devemos nos corromper e recusar dinheiro fácil, mas e se ele foi obrigado a fazer, e se ele for obrigado a fazer parte do esquema, hein? Sabemos de inúmeros casos que pessoas e parentes sofrem graves represálias ou não querem fazer parte daquilo que é sujo. Ao não quererem fazer parte daquilo que é sujo, ele deveria denunciar ou renunciar ao cargo. Deu para entender aqui? A pessoa não quer e aí vem a galera em cima dizendo, olha, se você não fizer isso, sabe aquela sua filha que estuda na escola tal, que entra no horário tal e sai tal horário, na van número tal. Aí a pessoa tem que ter coragem de até perder o emprego, né, JR? De abandonar o emprego. Preço que ele vai pagar. Foi o que nós falamos no início aqui. Quando você coloca um teu posicionamento, ou você vai ser relegado a um plano inferior, vai colocar você num setor X, vai estar sempre exercendo funções. Auxiliar do 15º carimbador. Ou então você vai acabar envolvido. Eu quero só fazer uma observação relacionada a um ouvinte chamado Jonas, que ele fez um posicionamento dele relacionado à Polícia Militar. Ele frisou que toda pessoa que faz a prova e entra já está entrando pensando na corrupção. Eu não creio que seja dessa maneira. Eu creio que a Polícia Militar tem pessoas excelentes de caráter e a gente não pode pegar isso e generalizar de uma maneira, botar isso em geral. Eu acho que o Jonas concorda com o senhor. Talvez ele tenha sido ali um tanto quanto enfático, né? Mas está dada a palavra aí que é importante para ser registrado. Agora tem um ouvinte aqui que eu tenho impressão que foi o pastor Luzimani, fez uma referência, o ouvinte está dizendo, para não generalizar, tem pessoas de comunidade que pagam luz. Eu não sei se foi naquela hora que o senhor falou do negócio do ar-condicionado. Foi. Aí eu não sei se, entendeu? Então o senhor podia responder? Não, é óbvio, e eu não generalizei, eu não falei que todo mundo que mora em comunidade não paga luz. Até porque em algumas comunidades ainda não tem o serviço de luz. Não se paga luz, não porque a pessoa não queira pagar, é porque não tem lá o relógio de marcação, né? Alguns insistem, vai lá, bota um relógio aqui, pelo amor de Deus, e não é colocado. E tem condomínio chique que também tem gato. De água, então, nem se fala. De luz é mais difícil. Mas de água, eu tô falando da utilização da energia sem o pagamento, por meios escuros. Agora aí o camarada foi lá, jogou, entendeu? Jogou, ganhou. E aí? Ganhou. Aí ele chegou, fez as contas lá do dízimo,
fez a conta do dízimo lá e falou, vai dar. Aí ele vai lá e diz o seguinte: olha, pastor, olha, igreja, eu trouxe aqui dízimo para entregar, acho que vai abençoar a igreja. Eu respondo essa. Respondo, não vou fugir da real. Não recebe, sinceramente não recebe. 1 Coríntios 10, 25 diz o quê? Você deve comprar tudo que vem no mercado sem saber a procedência, por causa da consciência. Aí tu recebe um dinheiro desse, tua consciência vai ficar como? Mas será que vai chegar se você sabe pro pastor realmente? Não, se o pastor sabe, não tem problema, Daniel. Agora, tá ciente aqui, tá ciente. Você tá dizendo que o pastor sabe de onde vem. Se sabe a procedência... Irmãos, veja bem, a igreja tá lá, a receita é X. De repente, naquele mês, a receita virou 10 vezes X. Ou é um milagre que nós sabemos que ele acontece. Uma causa na justiça, uma casa que foi vendida, uma pessoa está dizimando. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, botar um pouquinho mais de pimenta no negócio. Uma vez uma pessoa se aproximou, foi na igreja que eu pastoreava e ela queria entregar o dízimo lá. Eu perguntei assim: de que igreja você é? Eu sou da igreja X, para não falar expor nomes. Eu sou da igreja X, mas quero entregar o dízimo aqui. Eu falei: então você volte, vai pro teu pastor e entrega o teu dízimo na mão do seu pastor, porque aqui você não vai dizimar. Ué, que história é essa, cara? Então a corrupção vem quando a gente aceita essa corrupção. Quando a gente não aceita a corrupção, ela não tem como crescer. Seja qual é a fonte, onde nós podemos ver uma providência de Deus numa situação parecida como essa. Eu creio que há situações, é como Paulo, ele fala, nem tudo me convém, tudo me é lícito, né? Mas vamos lá. E a providência de Deus em situações como essa? Eu me lembro que há 10 anos atrás eu dirigia um culto num clube e por um período eu não tive condições de pagar. Ficou muito difícil. Eu dobrei meu joelho, comecei a orar e um dia havia um bingo na parte de cima desse clube. Olha aí. E eu não tinha condições de pagar aquele mês. Aquele mês foi um mês que teve muito culto e eu tinha que pagar. E o que aconteceu? O dono daquele bingo desceu e ele fez o pagamento. Eu vim saber que ele tinha feito o pagamento. E eu estava orando a Deus, pedindo uma providência de Deus. E era um bingo aquilo. Aquilo gerou, para mim, algo muito bom relacionado à família. Porque eu pude me aproximar daquele homem, eu ganhei ele para Jesus e ganhei a família dele para Jesus. Então tem coisas que tem uma providência de Deus que não cabe a gente poder julgar. Concordam, né, companheiros? Vamos lá. Via de regra, queridos, eu acho que todo jogo não é conveniente. Nenhum jogo valendo dinheiro é conveniente para o crente. Eu não estou aqui dizendo que é pecado. Vamos ver. Na Bíblia nós vamos encontrar em várias situações a sorte sendo lançada. Para escolher um diácono, para escolher um apóstolo, que sucedeu. Não tem nada a ver com o jogo aí, né, pastor? Era usado Urim, Tumim. Não, a sorte foi lançada. Não, sim, mas a sorte foi lançada. Não tem nenhuma conexão com o jogo. A Mega Sena da virada. Deixa eu concluir. Com o jogo do bicho. Deixa eu concluir. Eu tô falando que nenhum jogo é conveniente. Independente da desculpa que o cidadão vai ter para jogar. Então, se você sabe que é um jogo e você vai lançar uma sorte, você pode tirar a sua vontade e falar: não, eu não vou jogar, não me é dado hoje a liberdade de lançar sorte, porque a minha sorte já foi lançada por Jesus, eu sou salvo. Então toda a provisão da minha vida já vem, eu não preciso lançar sorte para a escolha. Agora, vamos observar o outro lado. Quando há uma restrição proibitiva do jogo de azar, o jogo de azar, se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda, nós vamos chegar lá na leitura das cartas, do simbolismo das cartas, a leitura de tarô, de umas cartas significativas. Então nós botamos tudo no mesmo saco, mas nós compramos uma rifa, nós fazemos uma rifa dentro da igreja. Quando eu digo nós, no sentido geral, né? Nós não. Não sei se todos aqui fazem. Nós no sentido general, generalizado. Eu digo assim, é comum hoje você chegar numa igreja e: pastor, compra aqui, você vai pregar numa igreja, compra aqui, pastor, é porque nós vamos sortear uma cesta básica. Peraí, ele não está misturando os assuntos, eu até gosto. Isso não é uma rifa? Eu gosto de misturar os assuntos, fica bom, entendeu? Mas para ajudar o ouvinte, eu vou por parte como o Jack.
sem problema nenhum. O primeiro é o seguinte, recebe o dízimo lá do sujeito ou não? Não, pra mim não. Daniel não. Já falou que eu entendi que depende. JR, eu acho que cada caso é um caso. Se você sabe de onde vem uma providência de Deus. Eu acho que não. Olha só, Jorge. Tem muitas das vezes que isso não chega nem conhecimento do pastor. Sim, isso é verdade. Aí nesse caso, Daniel, como aconteceu com você? Você sabia? Não sabia? Não, pois é. Quando você soube, já estava pago. Mas Daniel, olha só, Daniel. Passar por um momento em que não há nada e acontece uma providência de Deus, isso não quer dizer que você vai viver daquilo. Daniel, mas a gente corre o risco. Exatamente. Você é obrigado agora a aceitar aquilo com frequência. Você pedir uma providência no momento é uma coisa. Isso, mas a gente corre o risco de ter em nossa igreja, por exemplo, dinheiro vindo das drogas, que entra na oferta e você não sabe. E você tem uma média na tua igreja de oferta de 400, 500 reais por mês e de repente naquele culto diz que você não pode saber de onde vem. Quando você sabe a procedência, a consciência é uma pressuposto do ouvinte. O pressuposto do ouvinte aqui é o seguinte: a pessoa sabe a origem, correto? Porque se você, sabe a origem, na minha opinião, não recebe. Se a sua igreja tem conta no banco, alguém fez uma transferência e ainda pode estar lá sem nome. Tá certo? Pode acontecer. É claro, se você tem dúvida, olha, se você está buscando clareza, transparência, pega aquele dinheiro, põe numa conta à parte, entendeu? Não deixa aquele dinheiro entrar e você vai esperar que alguém se manifeste para dizer assim, olha, o que aconteceu? Porque uma hora isso vem à tona. Aliás, transferir errado. Nosso Deus é o Deus que traz à tona o que foi feito às escondidas. Agora, a pergunta é, recebe ou não recebe? Olha só, eu vou voltar aqui pro e-mail da irmã que mandou. Não, você pode até misturar, porque eu tô gostando dessa mistura, esse mix aqui, mas responda a pergunta, hein? Olha o que diz aqui, ó. A pergunta: será que estou errada em aceitar ser sustentada pelo dinheiro gerado por atitudes ilícitas? Foi a pergunta dela. A pergunta que o JR está falando... igreja pode... Mas ela ouvindo o recreio aqui, ó. Ele foi o porta-voz do ouvindo o recreio. Então, se a gente aceita ou não aceita, se eu sei da onde, qual é a procedência, eu não aceito. Eu não aceito. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, fala assim, ó, quem é o injusto... Faça injustiça. Quem está sujo, suje-se. Mas quem está limpo, limpe-se, santifique. Então a pessoa, o seguinte, vamos lá dramatizar agora, tá bom? Vamos para o extremo. Tem 3 contas de luz atrasadas, o aluguel da igreja está atrasado, pode ser que nós sejamos despejados. Entendeu? Eu acho que você pode ir mais a fundo. Tá certo? Estou colocando o caso do Daniel aqui para a pessoa se colocar no lugar. Não, olha só, acho que você pode ir mais a fundo. Vai lá. Tem a possibilidade de você comprar o galpão ou a igreja. Positivo, então. Pronto, positivo. Se você está participando de algo tão mínimo, eu tô falando de coisa grande. Tem a possibilidade de você comprar o galpão dos seus sonhos, que é lá que você está pagando aparece naquele de 10 mil. Você está na busca disso aí, aparece lá o dinheiro e você descobre, olha, esse dinheiro aqui foi quem encaminhou, foi fulano de tal que ganhou na Parará do Parará e está com um dinheirão aqui para ele. E como é que fica a posição de Abraão quando ele sai ali do Egito e ele é presenteado com tantas coisas de dentro do Egito? Como é que fica a posição desse amigo de Deus, desse grande homem de Deus? E que a partir dali ele se torna um homem rico. Mas qual é o problema com o Egito aí, o senhor está falando aí? Porque hoje a gente simboliza o Egito como mas foi depois. Mas foi depois. Como? Foi depois. Esse simbolismo veio posteriormente. Não, mas a gente entende hoje que o Egito seria uma terra. A gente entende hoje, mas ele na época não entendia. Foi depois dele que veio esse entendimento. O Egito era um país como outro. Não, mas Jota, olha só, quando Deus, eu tô entendendo, Deus chamou Abraão, Deus já fez dele a semente de Deus, já fez dele a família dele e acabou. Então todas as outras nações eram diferentes de Abraão. Então todas as nações, principalmente o Egito, que era uma terra pagã, que era uma terra de idolatria, ela era uma terra diferente. E você sabia, e todos nós sabemos, que o que provinha do Egito não seria bom para a vida de Abraão. E ele recebe. Não, eu estou entendendo, senhor, só estou querendo trazer aqui a nossa reflexão. É o seguinte: o entendimento do Egito, como nós temos hoje, ele veio posteriormente. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois, Moisés. Então nós temos essa perspectiva. Havia um hábito comum naquela época de se presentear. Você veja que quando Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú, até para amenizar a ira dele, ele faz isso. Isso acontecia costumeiramente, né? Só para poder pegar esse exemplo. Não tenha dúvida que ele mentiu,
E aí o faraó, para amenizar o problema que Faraó criou com Abraão, Abrão que ali estava, deu a ele os presentes. Não resta dúvida que grande parte do enriquecimento dele, que depois gerou a divisão entre ele e Ló, começou ali, porque ele não trouxe tanta coisa dos pais, né? E por mais que a gente tenha esse entendimento a partir de Moisés, como você falou, a gente nunca vai fugir do contexto no geral que o Egito era uma terra pagã. Tudo era, né? Não existia Terra Santa ainda. Né? Vamos lá, o JR, vamos entender o seguinte. Tô no galpão lá, o galpão tá lá, olha, e o cara falou assim, ó, tá lá, o dinheiro é hoje, hein? O Jaime já trouxe aqui uma posição da consciência. Se aquela carne você não sabe que ela foi oferecida aos ídolos, você come. Não, mas se você sabe, você não coma. Agora, o dízimo foi dado por quem? Quem é que está dando o dízimo? Ou quem é que recebe? Qual é a instituição do dízimo? O dízimo sou eu que estou devolvendo o dízimo. É um acordo meu. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas às vezes o pastor não pode não receber. Porque não é uma cobrança do pastor para a igreja, é uma decisão minha. É por isso que eu falei que não é o pastor, eu prefiro falar a igreja, porque está muito centralizado, nós estamos pastorcentrismo. Chega lá o empresário que não é cristão, que não é nada e fala assim, olha, eu resolvi dizimar para Deus e coloca o dízimo lá dentro do envelope. Você não tem como chegar lá, abrir o gasofilato. O Vim tá falando do cara que ganhou aqui, ó, no jogo. O cara ganhou no jogo. Gente, se um empresário chegar na minha igreja e me ofertar para comprar o galpão, não, ofertar não, para ele está classificando como dízimo. Então, independente se o empresário chegar lá e falar assim, o negócio é o jogo, gente. Eu ganhei no jogo e eu vou dizimar. O empresário ganhou no jogo, aí é diferente. E pega o envelopezinho dele, porque ele não é membro da tua igreja. Se eu entendi bem, você não pode chamar ele para fazer um gabinete, ele não é membro da tua igreja. Ele coloca ali dízimo, papá, botou lá no envelope. Mas você sabe. Mas aí ele falou, eu ganhei no jogo. Você pode até tirar depois e dar outro destino àquele dinheiro. Mas você sabe que é jogo. É o Mega Sena, é o negócio lá. Você sabe que é o negócio. Se o cidadão for membro da tua igreja, você tem como sentar com o cidadão e fazer um gabinete. Se for o cidadão da sua igreja, tem que disciplinar, inclusive. Mas no aspecto aqui, recebe disciplina e incoerência violentíssima, né? Vamos lá, tô tentando fechar um assunto que eu achei que fosse simples. Vamos lá. Eu continuo na minha opinião, não recebe, Mônica. Assim como não recebe de outra igreja na minha igreja. Muito bem, então nós temos aqui duas opiniões sobre esse assunto, até onde eu entendi. Se eu entendi mal, tá na hora de dizer que eu entendi mal. Não, olha bem que eu não sou favorável que aceite. Eu estou dizendo Isso é contra, então, também. Não, eu estou dizendo assim, como o dízimo é uma decisão individual, não é uma cobrança da igreja. Se a igreja cobra dízimo, tá errado. Não é uma cobrança, é uma decisão individual. Você só tem conhecimento do dizimista se ele for membro da tua igreja. Pois é, gente. Se ele não for membro da tua igreja. Pastor, olha, trouxe aqui, isso aqui eu ganhei, em cima daquilo entendeu? Que você trabalhou. No jogo Parará, trouxe aqui para entregar. Mega Sena e ganhei. Entendeu? O cara, isso em cima daquilo que você trabalhou. É a pergunta do ouvinte. Aí a gente vai começar a entrar numa condição que quando o dízimo foi estabelecido, significava o quê? Se o Senhor me abençoar, de tudo te pagaria o dízimo. Então Deus abençoou o cara que jogou. Mas você jogou, mas eu joguei. Luzimane, recebe ou não? Não entendi. Agora eu não entendi. Agora eu não entendi. Não é o não vai receber. Recebe, é a igreja. Não, Luzimane, claro. Mas olha, o pastor sou eu, a igreja está comigo aqui e a igreja tá aqui, tem um conselho, tem uma junta, tem uma liderança, tem uma administração. Reunimos o grupo dizendo assim, meus irmãos, é o seguinte, olha, chegou o nosso conhecimento, foi feita uma oferta no valor de x, é muito dinheiro, entendeu? E agora é o seguinte, nós precisamos definir o posicionamento. Até onde eu sei, as pessoas vão olhar e eu falo assim, pastor, o que o senhor acha? Exatamente. Até onde eu sei, sim. A maioria dos casos, pastor, o que o senhor acha? Aí o pastor pode falar assim, irmãos, o que vocês acham? E nós vamos ficar nessa conversa até amanhã. Tá certo? Passa ou repassa? Eu repasso. Olha a torta, hein? A batata quente. Tá entendendo? Ou seja, o que tá pressupondo aqui? Estamos pressupondo que conhecemos a fonte e a fonte é ilícita. A fonte é ilícita do ponto de vista religioso.
Do ponto de vista da lei, o cara ganhou no jogo lá da Loteria Federal, Caixa Econômica, pagam na conta dele, não estão discutindo isso. Renda, tá certo? Isso aqui do ponto de vista espiritual, religioso, em geral, as pessoas entendem como fonte ilícita. Ampliando isso aí, tem as outras fontes que são evidentemente lícitas. Jogos, a não ser os autorizados. Tem jogos autorizados aí, ué. Tem até fora do Brasil, jogos autorizados e tal. No Brasil nós temos uma certa dificuldade. Nem o bingo. Correto? Então aí você já sabe a fonte. E aí o posicionamento é esse. Pelo que eu entendi, o ouvinte, querido ouvinte, a maioria está entendendo que não se deve receber esse dinheiro, identificando a fonte, ainda que seja de todo o coração, ainda que seja cheio de lágrimas e emoção, mas um princípio bíblico, ele não pode ser quebrado, ainda que o valor a ser recebido seja muito importante e seja pertinente para aquele tempo. Eu separei esse versículo, acho que encaixa bem certinho. Olha, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó, vou ler bem devagar. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornasse-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, uma vez o Senhor nos libertou daquilo, se a gente volta, é pior. Nós, se já escapamos das corrupções do mundo, não vamos nos envolver. Aí que entramos na última pergunta que faz a nossa querida ouvinte, e aí o nosso ouvinte nos acompanha e diz: JR, você saiu do tema hoje, hein? Você estava num assunto, foi para um lado e foi para o outro. Agora, ouvinte, escuta a última pergunta para saber se nós estávamos aqui na pauta ou não estávamos. Como resistir à tentação do dinheiro fácil quando mais precisamos de recursos financeiros? Sabe o que aconteceu, ouvinte? Cada pastor aqui calçou a sandália do ouvinte, se colocou a partir dos exemplos na situação e agora fica um pouco mais fácil de responder, apesar de ser mais difícil. Isso já foi o seu destaque, não foi? Foi o meu destaque. Eu sei que não é uma situação fácil, a gente não pode se isolar desse problema, porque precisamos ser empáticos ao ponto de entender o que a ouvinte está passando. Porém, muitas vezes nós vamos ser provados em nossa integridade, em nosso caráter, para ver se nós realmente estamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como eu falei, usei esses versículos já anteriormente, nós devemos pensar naquilo que é honesto, nós devemos fortalecer o nosso sistema moral. Eu já passei por provações difíceis na minha vida, já teve dia na minha casa de eu olhar para a geladeira e parecer o mar, só tinha água, né? E inclusive passar situações constrangedoras com pessoas próximas, inclusive, e a gente teve que permanecer na nossa posição. Quando eu comecei o Ministério de Edificação em Cristo, as entradas da igreja, a igreja ainda não tinha conta, vai rápido, Jota. E o dinheiro estava guardado no armário. Meu filho não foi pro primeiro dia na escola porque eu não tinha dinheiro. Sabe o que Deus fez? Enviou um empresário na minha casa. E sabe o que ele me perguntou? A primeira pergunta que ele me fez: como é que tá a escola do teu filho? Porque a minha esposa me fez uma pergunta, ela disse assim: e a escola do João, como é que vai ficar? Eu falei assim: eu vou no quarto orar e já volto. E Deus enviou a resposta. Então a gente tem que resistir à tentação e saber que ser fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Esta é uma palavra que vai ao coração dos nossos amados ouvintes, de todos aqueles que têm luta nessa área especificamente. Muitas vezes a gente reduz a área das nossas lutas espirituais a 4 palavrinhas, SEXO, enquanto existem outras que muitas vezes são mais agressivas do que essa ou do que essas, e que nós precisamos desenvolver um raciocínio bastante claro sobre elas, inclusive quando o assunto é din-din. Quando o assunto é, você vê que o din-din é conhecido também como faz-me rir, né? Para ter uma ideia como é que funciona isso aí. Tem gente de mau humor que fica leve quando tá com dinheirinho. Há pessoas que elas têm alguma dificuldade em alguma área, mas se forem comprar, se consumirem alguma coisa, ficam leves, ficam alegrinhas, né? Dá um alívio, por quê? Porque tem din-din. Quantos relacionamentos acabam porque acabou o din-din? E aí nós precisamos lembrar que para um vale e para outro também vale o princípio bíblico da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
casa do Senhor teu Deus. Tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração. O lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará as sentenças. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, a amiguinha do Capitão Asa. Eu? Sou eu mesma? Aham. Acho que meus amigos foram outros que você andou falando aí, que eu assisti, mas tá bom. Sorvetão. Sorvetão. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Então vamos lá. Você conhece alguém que andava em retidão, mas se corrompeu por causa do dinheiro? 80% dos ouvintes por telefone disseram que conhecem, e no site 67% deles também. Muito obrigado, querido e amado ouvinte, pela participação com a gente hoje aqui na 93 FM. Sempre bom demais ter você aqui. Falamos ao vivo com muita alegria e sempre agradecidos a você que nos acompanha, que participa aqui conosco, você que traz a sua opinião, você que vai opinando aí, gente no carro vai discutindo, olha, eu acho isso, eu concordo com isso, com isso eu discordo, e é todo dia assim, você participa, você tem uma informação a mais, você vai discutindo, vai crescendo, nós vamos aprendendo juntos, sempre buscando uma reflexão com base no que nos ensina a doce e poderosa palavra do Senhor. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte aqui dizendo, J.R., olha, eu sou a culpada por todas as coisas ruins que aconteceram na vida da minha mãe. É isso que eu ouço dela sempre. Meu pai não a assumiu e ela teve que me criar sozinha, com muita dificuldade. Embora ela não tenha permitido que nada me faltasse, todos os dias ela me fazia sentir como que um encosto na vida dela. Ouvinte, encosto? Cresci, tenho filhos e não lembro da minha mãe me dizer eu te amo. Eu também fui abandonada pelo pai dos meus filhos, mas o que mais faço é dar amor a eles. Como entender uma mãe que não ama o filho? O que fazer para suprir a carência da falta de amor dos pais? Como enfrentar as dificuldades da vida sem deixar o coração endurecer? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Luzimani, obrigado, um abraço. Nada, um abraço, um grande abraço a toda a Igreja Batista Getsemane, a minha esposa, doutora Luzia, pastora Luzia, meus filhos, né? Hoje é feliz da vida aqui com o pastor Leonardo, né? Me visitando e deixando para terminar um conselho bíblico para todos aqueles que são tentados ao jogo e ao dinheiro fácil. Tiago 4:7. Sujeitai-vos todos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muito obrigado, pastora Mônica Cristina. Obrigada a vocês, um beijo à comunidade evangélica Nova Unção, a CENU. Quero mandar um beijo pro Leandro, esposo da Cleide,
Parabéns, aniversário do Leandro, se batizou semana passada, que bênção. E eu queria deixar aqui um versículo de Apocalipse 22:12, diz assim, ó: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pastor Daniel, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, quero deixar aqui um beijo para minha esposa e um feliz ano novo a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Deus abençoe. Bispo Jaime, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, JR. Um abraço para todos os ouvintes, também um feliz ano novo. Eu quero mandar um feliz aniversário pro pastor Edmar Ornelas, da PIB de Engenheiro Rocha Freire. Estive pregando ontem lá, Deus me deu essa honra de pregar na igreja onde eu fui criado. Que glória que foi poder estar lá. E agradeço a oportunidade a ele. Quero mandar um beijo também para minha esposa, meu filho e todos os ouvintes da Rádio 93. Nós vamos orar juntos agora, a pastora Mônica orará conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Assim como nós vamos orar, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, primeiro nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos na Tua presença aqui e colocarmos no Teu altar esses pedidos que já foram feitos pelo Teu Filho JR. E te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar nos ajudando para que possamos vencer todas as tentações. Abençoe a todos que estão nos ouvindo. Dê, ó Deus querido, a eles a oportunidade de estarem Te servindo de forma fiel. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.